Olá, bem-vindos a mais um Papo de Polícia. Hoje estamos com o advogado Fábio Leandro, que nos representa nas ações criminais e administrativas de todos os sindicalizados. Falaremos hoje com o Fábio Leandro sobre a possibilidade da prisão na segunda instância, um tema que esteve na mídia de forma constante após a prisão do ex-presidente Lula e demais políticos envolvidos na Operação Lava Jato. Dr. Fábio, é um prazer recebê-lo conosco, é sempre um prazer tê-lo nas nossas audiências defendendo os nossos policiais. Olá, Jean, quero cumprimentar a todos, cumprimentar o Simpol, agradecer pela oportunidade, dar parabéns pela iniciativa. Acho que é interessante que você leve ao sindicalizado, aos policiais, de uma maneira simples, todas essas questões jurídicas que estão acontecendo no nosso país. Relativamente à questão de cumprimento de pena após julgamento de segunda instância, achei uma ironia do destino ter caído uma matéria tão importante com o julgamento no STF, com o caso do ex-presidente Lula, porque realmente se polarizou uma discussão sobre justiça e injustiça. E, na verdade, não é esse o caso. Na verdade, há de se pensar com muito cuidado em relação às questões penais. As questões penais, como o direito penal trabalha efetivamente com a liberdade do cidadão, ela deve ser analisada com o máximo de cuidado. E essa questão, efetivamente, do cumprimento após julgamento de segunda instância, evidentemente, nós que atuamos na defesa de muitas pessoas, nós entendemos que o julgamento do STF não traduziu efetivamente o que manda a Constituição Federal. A Constituição Federal determina que só depois, efetivamente, do trânsito em julgado, que a culpa é formada, né? E, evidentemente, só depois que a culpa é formada que você poderia iniciar um cumprimento de pena. Veja que nós não estamos trabalhando aqui com injustiça ou injustiça. Simplesmente do jurisdicionado ocupar efetivamente e ter a ampla defesa e ocupar todos os recursos que lhe é cabível e, evidentemente, dentro de uma honestidade processual. Dentro de uma honestidade processual, é claro. Mas no aspecto do policial civil, Dr. Fábio Leandro, o policial civil ele trabalha realizando investigações, apura os crimes, trazendo a materialidade, buscando trazer o autor e levando toda essa farta de documentação para o Poder Judiciário. E depois nós temos visto que com o passar do tempo há uma sensação de impunidade porque esse cidadão que ele foi realizado como criminoso pelo policial, com provas robustas, e depois ele tem uma ausência de condenação, porque o Poder Judiciário, em razão dos recursos, ocorre a prescrição da pena, ocorre até mesmo uma falta de condenação por não ter as provas, umas provas alegadas, e o policial se sente injustiçado pelo trabalho que realizou, e a própria policial e a sociedade, eles veem que o judiciário não está dando aquela resposta efetiva que todos precisam. Sim, nós acompanhamos aí constantemente os trabalhos dos policiais nos inquéritos e nós podemos ver que todo o trabalho é feito com muita dedicação, isso realmente acontece. Contudo, por outro lado, a defesa sempre vai buscar o objetivo que é aplicar a justiça e ocupar todos os graus de jurisdição. O fato de eventualmente se ter a prescrição, isso já não pode ser imputado uma culpa à defesa. Na verdade, se o Poder Judiciário, não é nem a polícia, o Poder Judiciário, ele efetivamente tiver um aparelho funcional de excelência, ele vai conseguir dar à sociedade a resposta com um tempo razoável. E você veja, até no caso do Lula, veja que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou até num tempo razoável, julgou um caso extremamente complexo, que todos acompanharam, e julgou num tempo razoável em que a sociedade viu que o Poder Judiciário deu a resposta que se queria, né? Mas, doutor Fábio, o que é necessário
para que a sociedade mude o pensamento. Hoje o pensamento é do olho por olho, dente por dente, bandido bom é bandido morto. Mas por que isso? Porque o judiciário não tem dado uma solução efetiva aos crimes que estão acontecendo em nosso Brasil. O que é necessário para que possamos ter um novo olhar para a justiça brasileira? Eu acredito que se nós temos que mudar alguma coisa, efetivamente deve ser mudada a quantidade de recursos, se for o caso. E mesmo a quantidade de recurso, hoje, se analisarmos o processo penal, o processo civil, as possibilidades de recursos em tribunais superiores, não são tantos assim, e o próprio Poder Judiciário, ele tem em disposição legal a possibilidade de sequer analisar. Se fala muito em embargo de declaração e tudo mais, mas o próprio Poder Judiciário tem a possibilidade de não analisar, isso tem disposição legal para isso, não é? Então, o que se tem que fazer é lutar para que o Poder Judiciário seja aparelhado para dar uma resposta eficiente ao judicionado, né? Eu digo uma resposta não só para o judicionado, mas também para toda a sociedade. A sociedade também tem interesse que o processo vá com uma certa rapidez, termine com uma certa rapidez. Também é o interesse do réu, no caso, de que o processo termine com uma certa rapidez e ele tenha efetivamente a resposta, se ele vai ser condenado ou absolvido. Com certeza. Todos temos a busca pela justiça, a busca pela eficiência da justiça. O policial realiza a prisão, depois ele encaminha a investigação para o Poder Judiciário e a população espera que o resultado dessa prisão, o resultado da investigação e do processo judicial seja o mais célere possível. Então fica aqui o agradecimento, doutor Fábio. O advogado é fundamental para a aplicação da justiça, assim como o policial civil, que desempenha o papel primordial da investigação policial. Então nós temos que ter uma justiça eficiente, contando com servidores de segurança pública, com a OAB, com o Poder Judiciário e o Ministério Público, todos trabalhando em prol da sociedade. Esse é o Papo de Polícia e até a próxima.